Olá, na pauta de hoje, educação e cultura e uma boa dose de motivação pela vida. Minha entrevistada é Eliana Barbosa. Ela é escritora, é conferencista, é consultora comportamental. Acompanhe conosco essa bela entrevista. Seja muito bem-vinda, Eliana. Obrigada, Ivacira. É uma alegria estar aqui com você e com toda a sua audiência. Muito obrigada pelo convite. E eu já quero saber de você, o que foi que nasceu primeiro? Foi a escritora ou foi a palestrante? Foi a escritora. Foi a escritora. E como que se deu essa produção da escrita? Pois é, eu comecei, foi no ano de 2000, por volta do ano de 2000, quando a Rose Dutra me convidou para escrever no jornal de Uberaba. E aí foi onde eu comecei a escrever artigos e comecei a gostar da coisa. Tinha muitos anos que eu não escrevia, acho que as últimas vezes que eu escrevi textos mesmo foi na época do vestibular, que eu fazia meus treinamentos com o professor Bernardes, né? Que a gente tem tanta saudade dele. Eu adorava as aulas dele. Que foi vereador também. Com certeza, exatamente. E depois, nunca mais, quando no ano de 2000 mais ou menos, eu montei um projeto de apoio ao emagrecimento. Eu estava numa fase fazendo dieta pelo Vigilantes do Peso e montei um grupo de apoio, mas para trabalhar o quê? Programação neurolinguística, para trabalhar as emoções e a parte da dieta mesmo, a parte da alimentação ficava com Vigilantes do Peso. E com isso eu fui divulgar nos jornais e consegui, assim, dentro do programa de divulgação, um domingo de cada mês eu poderia fazer uma matéria sobre esse tema que eu trabalhava e tal. E foi aí que o pessoal gostou e falou, olha, você podia ser articulista do jornal. E comecei, gostei. Depois, quando eu já tinha vários artigos, o pessoal começou a pedir livro. Você podia montar um livro, escrever um livro e tal. E o Acordando para a Vida, que é o meu primeiro livro, saiu justamente desses artigos que eu escrevi, os primeiros artigos, compilados, organizados de acordo com os temas. Esse é o meu best-seller. Foi aí que começou tudo. Depois veio a palestrante. E você também, acompanhando aí a sua carreira, você sempre se define como uma mulher assim cheia de sonhos, né? Nutrida pelos sonhos. E até você fala que esses sonhos você dá um prazo para eles se realizar, você faz um agendamento. É possível você validar sonhos assim, pautar? Porque quando a gente coloca prazo, Ivacira, quando a gente coloca uma data, a gente já transforma o sonho em uma meta. Porque o sonho é uma coisa muito vaga. A gente precisa colocar no papel, precisa datar. É claro que nem sempre ele acontece naquela data, mas as coisas vão encaminhando de uma forma, sabe, que assim, eu sou a prova disso. Quanta coisa importante na minha vida já aconteceu, mas porque eu coloco no papel. A minha casa, o meu quarto, então, nem quadros tem. Tem um mundo de papel colado nas paredes, nas portas dos armários, tudo assim com metas, com pensamentos positivos, frases que vão levantar, sabe, o meu astral. E isso realmente faz uma grande diferença na vida da gente. Isso está dentro da linha motivacional que você também compartilha com o seu público? Exatamente. Isso aí faz parte. A gente precisa, porque motivação ela é como um banho. Você precisa todo dia. Não tem como você ficar sem. A motivação, se você esquece, você deixa. Uma maioria das pessoas, por exemplo, faz meta no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, anota. Alguns anotam, outros nem anotam, só ficam pensando, esse ano eu quero isso, eu quero aquilo, está muito vago. Tudo que é importante na nossa vida é por escrito e é assinado. Todos os documentos importantes da nossa vida, né? E todos os fatos, você nasce, você casa, você compra um imóvel, tudo está no papel. Por que o plano da vida da gente não vai para o papel? Então isso é importante, e não só escrever, mas ler isso todo dia. Eu, por exemplo, escrevo as minhas metas e coloco no meu travesseiro. Então, na hora que eu vou acordar de manhã, dentro da fronha, na hora que eu acordo de manhã, quer dizer, na hora que eu vou dormir, colocar o travesseiro lá, eu ponho a cabeça, sinto aquele papel, opa, é hora de eu ler minhas metas. Aí eu ponho na cabeceira, leio, ponho na cabeceira. No outro dia, a hora que eu vou arrumar a cama, eu leio de novo, guardo dentro do meu travesseiro. É uma forma, é uma ancoragem que eu faço para eu não esquecer. Porque eu preciso disso, é a motivação, é aquilo que me faz lembrar, opa, eu estou nesse caminho, eu quero isso, eu vou conseguir aquilo.
E é muito bom, é muito gostoso quando a gente começa a conseguir tudo isso, sabe? É possível associar, então, Eliana, esse seu exemplo aí, que você fala de estar recorrendo, fazendo essas anotações, com a lei da atração. Exatamente. Que você também defende, que você pensa positivamente, que no seu desejo aquilo acontece. E não é só quando a gente pensa positivamente, não. A lei da atração, ela funciona para tudo que a gente coloca foco. Então, por isso que a gente precisa pensar positivamente, porque tudo aquilo que a gente fica falando muito, repetindo, pensando e principalmente sentindo, aquilo que traz emoção para a gente, é aquilo que a gente vai trazer mais para a nossa vida. Por isso que está o perigo. Muita gente vive a vida na reclamação. Quanto mais você reclama, mais motivos vai ter para reclamar. Agora, o que eu procuro muito viver e ensinar na minha vida é a gratidão. Quanto mais você agradece, mais motivos para agradecer. E gratidão até pelas coisas difíceis, pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelas pessoas complicadas que a gente tem na nossa vida, porque tudo é aprendizado, tudo é desafio. Mas isso também é um processo de construção, né? Aprender a ser grata com esses enfrentamentos. Exatamente. Porque ter esse olhar de beleza com o mundo não é tão fácil, onde a gente tem tanta violência, tantas dificuldades, né? A gente precisa comentar menos o mal. Claro que eu falo para as pessoas, não é que eu queira que vocês sejam alienados, não vejam as coisas que estão acontecendo. Veja, mas veja com um olhar, sabe, assim, de pensar positivo para aquelas pessoas que estão envolvidas, emanar vibrações positivas. É uma forma da gente fazer caridade também. E não sair comentando para todo mundo, você viu isso, aconteceu isso, um acidente, fulano morreu. Para quê? Né? Aquela família, aquelas pessoas já estão passando por tantos problemas, para que a gente vai ficar? Porque se a gente coloca foco nisso, a gente atrai problemas, tragédias para a nossa vida também. E tem gente que só comenta isso, né? Negativo, né? Negativo, E depois não sabe por que está tão doente, por que está na miséria, não entende, né? Mas é a lei da atração. Você também é terapeuta holística, né? E aí fazendo uma caminhada para o seu lado, claro que você leva isso e alimenta isso para o seu lado escritora. É possível arriscar que o seu estilo literário é de autoajuda? Sim, é de autoajuda. Autoajuda, autodesenvolvimento. Tem pessoas que têm assim um preconceito, né? Autoajuda. E na verdade eu sempre falo assim, até o meu folder, dá licença, deixa eu mostrar aqui, é uma chave. Que eu coloco essa chave justamente, e sempre mostro nas palestras, que é uma chave que a gente, nós autores, palestrantes de autoajuda, a gente coloca na mão das pessoas que nos leem, que nos assistem, para abrir um baú que cada pessoa tem dentro de si, repleto de potencialidades, talentos, dons. Agora, o grande detalhe é que a fechadura desse baú só funciona de dentro para fora. Então, a gente entrega a chave, é um trabalho de autoajuda, por quê? Porque eu estou entregando a chave para aquela pessoa se ajudar, se cuidar. E é um grande problema da humanidade, é isso, que as pessoas querem que os outros as ajudem. Elas ficam esperando a ajuda que vem dos outros. Na verdade, o que nós temos que fazer em relação às outras pessoas, Evacira, isso eu ensino também muito nas palestras, não é ajudar. Em relação aos outros, a gente precisa apoiar. Há uma grande diferença. Ajudar é fazer pelos outros, é passar na frente, e isso vai acabando com a autoestima daquelas pessoas que a gente acha, nossa, eu estou ajudando fulano. Não, vamos apoiar, vamos incentivar aquelas pessoas que estão precisando, que entendam que elas podem conseguir. Vamos dar força, vamos caminhar juntos, mas não carregar no colo. A única ajuda que é válida é a autoajuda. Então, esse trabalho todo que eu faço é sim de autoajuda, de despertar nas pessoas esse potencial de que cada um é responsável pela própria vida. Eliana Barbosa tem um trabalho em Uberaba, tem em São Paulo e tem nos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre isso, mas por que eu já estou antecipando? Para te perguntar qual que é o seu público. Você tem um público assim dirigido?
Olha, é muito interessante, porque meu público é bem variado, sabe? Jovens, idosos, eu recebo e-mails, cartas de todas as idades, é muito gostoso isso. E também, às vezes as pessoas falam, autoajuda é só mulher que lê, de jeito nenhum. Como está aumentando, sabe, o número de homens interessados nesse nicho, autodesenvolvimento, autoajuda, crescimento interior, porque, na verdade, a gente sabe, né, Evacira, que o que está conquistando hoje o mercado de trabalho? É a inteligência emocional. E a gente só consegue aprimorar essa inteligência emocional quando a gente se abre para novos conhecimentos, quando a gente se torna mais comunicativo. E todo esse trabalho nosso é justamente para isso, para ensinar as pessoas a se abrirem mais para a vida, não ficarem tão fechadas dentro daquele mundo interno. Não é só a qualidade técnica que está pesando muito hoje no mercado, está nas relações interpessoais. Claro. Né? E a inteligência emocional é justamente isso, né? Saber se relacionar melhor. Então, os homens, eles estão... Porque nós, mulheres, já temos isso naturalmente, né? Nós, mulheres, já nascemos, isso é inato na gente. Mas os homens, eles precisam buscar isso, e é o que eles estão fazendo. Buscar aprender como relacionar melhor, como se abrir mais, como se conhecer melhor. Isso é muito bom. Como consultora e conferencista de organizações, quais os temas que você mais aborda para dar um resultado de trabalho de equipe? O que o pessoal mais me pede é trabalhar a excelência, sabe? A excelência na vida pessoal e na vida profissional. É um tema que eu trabalho muito dentro das empresas. Quando são empresas ligadas a comércio ou atendimento, excelência no atendimento, excelência nas vendas, mas é buscar excelência, porque a gente estava até comentando aqui antes de começar as gravações, o ser humano, principalmente nós brasileiros, não posso generalizar não, porque, nossa, a gente conhece outras culturas que são bem diferentes, mas o brasileiro, ele se satisfaz muito com o mediano. Só que se a gente for olhar no dicionário, mediano é medíocre. Então a mediocridade, ela impera no Brasil. Todo mundo fala, não, tá bom. E você vê até às vezes os jovens chegam com uma nota 7, nota 5. Não, mas todo mundo na sala tirou. Passei, né? Pronto, Então assim, e a gente precisa mostrar, não é ficar buscando perfeccionismo. Porque perfeccionismo não existe. O que é a excelência? A excelência é a gente buscar ser hoje melhor do que nós fomos ontem. E amanhã sermos melhores do que somos hoje. Então é uma busca constante por melhoria. Os japoneses chamam isso de Kaizen, que é o quê? Melhora contínua. Permanente. Permanente, a gente tem que estar sempre buscando isso. Então, na hora de dormir, fazer uma avaliação. Será que eu aprendi alguma coisa nova hoje? Será que eu fiz alguma coisa por alguém hoje? Quer dizer, você não tem que só aprender, você tem que também fazer alguma coisa. E se não aprendeu, vai lá, abre um dicionário, aprende uma palavra nova. Já pensou se for de inglês? Em um ano você está aprendendo 365 palavras novas de inglês, aumentando o seu vocabulário. E se não fez nada por ninguém, faça uma prece. Entendeu? Já é uma forma de você falar, nossa, hoje eu fiz alguma coisa por alguém. É uma busca constante, a gente precisa fazer essa avaliação. Né? Para as famílias e para educadores, você também tem sempre um diálogo diferenciado. É em torno de quê? Então, as famílias, eu faço muita palestra para mães, tá? E também faço para casais. Então, aí depende do foco. Esses dias, agora, quarta-feira, eu vou gravar uma palestra para mães, para um congresso online, sabe? É um encontro nacional de mães. E aí o título da palestra é O Segredo para Ser Mãe com Sabedoria. Então é muito gostoso isso, é trabalhar toda essa... a mulher, ela se torna mãe, ela não deixa de ser mulher, ela não deixa de ser esposa, amante, companheira, ela não deixa de ser profissional. E tem muita mulher que põe foco todo nos filhos. Então, eu trabalho muito isso. Na área da educação, eu dou cursos para professores, para como trabalhar a motivação na aprendizagem, tá? E
pais também das escolas, às vezes eles me convidam para trabalhar com os pais dos alunos. Você citou aí a mulher, né, da mãe, da mulher, mas para a mulher você também tem um trabalho muito dirigido, específico, né? só para as mulheres. Como é que está a situação da mulher aqui? Eu sempre me gosto de perguntar muito isso, a questão da mulher moderna, com os desafios da mulher, esses clichês, mas que eles são sempre muito válidos. Você sabe, assim, porque eu trabalho também com a psicoterapia e o que eu tenho visto muito é que as mulheres estão caminhando por um trajeto errado. Elas estão assim, colocam muito foco no outro, na vida amorosa, sabe, no afeto do outro e esquecem de se amar. O grande problema das mulheres é a baixa autoestima. Então a decepção amorosa corre solta, sabe? Então esse é o tema que eu mais trabalho, tanto nos vídeos, quando eu faço, nas palestras, é mostrar como você se fortalece interiormente para não passar por uma decepção amorosa. E você pode citar aqui pra gente pelo menos um exemplo desse? É a autoestima, entendeu? Você precisa, por exemplo, tem um exercício de autoestima que é fantástico, que é brincar com o espelho. É você pegar todos os espelhos da sua casa, acorda de manhã, já olha para você no espelho, fala com você, faz as declarações de amor que você sempre quis ouvir para você, porque quanto mais a gente insiste, o nosso cérebro, ele é meio burro, sabe? Ele é programável. Então, assim, no começo, às vezes você vai falar, nossa, que mentirada que eu estou falando para mim, mas insista, tá? Porque a repetição, ela leva à mudança de padrões de pensamento. E ele vai crer nisso. E isso, vai chegar uma hora que você vai ficar mais iluminada, sabe? A pessoa vai ficar mais radiante. E todo mundo fala, nossa, você está diferente. Não, a pessoa nem entende por quê, mas se ela pensar bem, é porque ela está aprendendo a se amar. Ela está aprendendo a se elogiar. E aí, assim, todo espelho que passar na casa, na empresa, onde estiver, dá um sorriso para você mesma e manda um beijo, entendeu? Faz uma brincadeira, dá uma piscadinha, porque isso é que é importante, é você conquistar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. As pessoas falam, não, mas mais importante é o meu marido, mais importante é meu filho. Não pode ser. Nós não podemos colocar essa expectativa enorme nos outros. Primeiro a gente tem que colocar expectativa na gente, até porque a única pessoa que a gente tem certeza que vai estar do nosso lado até o nosso último suspiro, quem é? A gente mesmo, não é? Marido, filho, pais. A gente pode perdê-los, ou porque a morte os leva, ou então porque não aguenta a gente e dá um tchau pra gente, né? Mas a única pessoa que vai estar ali, ó, firme do nosso lado, é a gente mesmo. Então a gente precisa gostar da nossa companhia. E o que eu vejo muito nas mulheres é assim, elas ficam falando, eu quero a minha cara metade, eu quero encontrar a metade da laranja. Horrível! Você vai encontrar uma pessoa pela metade, você está pela metade. Então não, abasteça-se de amor, encha, sabe, de alegria de ser quem você é. E aí sim você vai encontrar uma pessoa também que está bem com ela mesma. E é bem mais fácil a gente amar, viver uma vida amorosa assim, porque a vida amorosa conturbada, ela acontece pelo problema da autoestima. Eliane, falando de relacionamento, mas um pouquinho diferente, mas não deixa de ser afetivo, que é a amizade, eu vou me colocar aqui como um exemplo, né, para te fazer uma pergunta, porque eu tenho algumas amigas que às vezes me perguntam assim, como que você mantém a amizade há 20 anos ou há mais tempo, nos seus colegas ainda lá da infância? Que bom, e eu fico pensando assim, será que mudou o padrão de comportamento? Não é normal manter esses vínculos, né, de afeto por tanto tempo? Porque eu realmente não acho. Você não está entendendo, né? Então você poderia, como uma consultora da área do comportamento humano, o que eu tá vejo mudando? nas relações de, não sei se está mudando, mas é porque as pessoas, elas ficam colocando expectativa demais nos outros. Provavelmente você, com suas amigas, seus amigos, você, pelo que eu conheço de você, você é uma pessoa discreta, você não é uma pessoa que entra na vida do outro, entendeu? Que fica, e muitas amizades são assim, vai entrando um na vida do outro, vai. Isso está errado, isso não é uma forma certa de ser amigo. Amigo, se a gente observar bem, a gente devia seguir o exemplo dos cachorrinhos, dos cães. Como que é? O cão, primeiro que ele é fiel, né? Ele não trai, ele não fica com fofoquinha daqui, fofoquinha dali. O cão, ele é
um ser, eu ia falar uma pessoa. O cão é simplesmente companheiro. Quando você está sofrendo, Evacira, eu lembro direitinho quando meu pai faleceu, eu tinha uma cachorrinha muito querida, eu estava morando em São Paulo. E eu chorava, e eu fiquei admirada de ver o respeito dela. Ela ficou em cima do meu pé, quietinha, lambendo o meu pé, como se falasse, a hora que precisar de mim, eu estou aqui. Ela não pulou, não pediu carinho. Quer dizer, isso é exemplo que a gente deveria fazer com os amigos. O cachorrinho, o que ele faz quando ele precisa de carinho? Ele deita a barriguinha e pede carinho, entendeu? A gente deveria ser assim. Agora não, as pessoas que eu vejo assim, que se decepcionam com os amigos é porque esperam demais do outro. E toda vez que a gente espera demais da outra pessoa, a gente está sujeito a se decepcionar. Isso na amizade, na família, na vida a dois, isso é assim. A gente precisa colocar mais expectativa na gente. E a amizade é muito importante, a gente tem que respeitar o momento do outro. Não pode ficar nessa de estar dentro da casa da pessoa o tempo todo, tem que respeitar essa privacidade. Então, acho que é isso que deve estar acontecendo, né? As pessoas estão muito invasivas e aí realmente não dá para durar muito tempo. Né? E você tem uma experiência, uma vivência, por exemplo, lá em São Paulo, nos Estados Unidos, vamos pegar agora esse trecho. Isso acontece em todo lugar, né? Porque lá também você trabalhou muito, você trabalha com comunicação, isso. Apresentadora de TV, você é apresentadora de programa de rádio, você fez entrevista nos Estados Unidos, né? E depois também nós vamos falar sobre a questão das palestras online. Tá. Mas me fala dos Estados Unidos, como foi a sua experiência de vida lá? Foi ótima. Em 2008 nós fomos ficar lá uma temporada, a gente ficou 4 meses. E foi assim um crescimento muito grande. Primeiro, porque a gente aprende a questão da cidadania, que falta muito no Brasil. Né? O respeito ao ser humano, assim, a forma como os americanos são, as pessoas, antes de eu viver com eles lá, a gente tinha uma noção de que americano é frio. Não, o americano é educado, ele respeita o seu momento. Então, assim, eu morava num condomínio que a gente não precisava fechar a porta, mas o vizinho, para ele entrar no apartamento dele, ele passava perto da minha porta. Eles não olham, eles respeitam. Você não ouve briga, eles são, sabe, uns respeitam os outros. As famílias, aquele tanto de família morando ali, e há esse respeito, sabe? Coisa que aqui no Brasil, e eu conheci alguns bairros brasileiros lá, que o pessoal, assim, é uma bagunça. Ninguém respeita ninguém. Tem uma cidade nos Estados Unidos, lá perto de Boston, que 90% da população é de brasileiros. E sabe por quê? Os americanos foram saindo, eles não aguentaram. A bagunça, churrasco, música alta até tarde. Quer dizer, então assim, a gente aprendeu muito isso. Nós aprendemos a parar de buzinar, porque isso também em São Paulo é uma coisa que eu admirei muito e aprendi muito. Ser mais tranquilo no trânsito, sabe? Dar mais espaço para o outro passar, ser mais educado mesmo. Então assim, é muito interessante. E o americano é muito generoso, Evacira. A minha filha já morava lá, mais velha, quando a gente foi ficar essa temporada. Então, ela já morava com uma família, cuidando das crianças. Eles são muito generosos. Você falou também que você viveu a terapia do desapego, que lá você viveu menos. Eu achei isso muito bacana. É interessante, porque assim, primeiro que a gente foi para passar uma temporada, aí eu levei muita roupa, muito sapato, que eu gosto disso, né? E sempre que eu viajo, não tem jeito, coitado do meu marido, é muita mala. Mas assim, ficamos 4 meses e nem tudo que eu levei eu usei, sabe? Então aquilo eu percebi, gente, para que ter tanta coisa se a gente não precisa? Nós moramos num apartamento que era 1 quarto apenas, grande, uma sala enorme, e moramos eu, meu marido e a minha filha mais nova até ela arrumar emprego. Aí ela arrumou também, foi morar com uma família. Mas assim, um banheiro, para que tudo que a gente tem, essa casa enorme? E outra coisa, se a gente se apega muito, a gente perde a coragem de ir, porque se eu tivesse tido a oportunidade, se eu tivesse conseguido um green card, tudo, eu teria ficado. E não ia ficar triste deixar minha casa, meus móveis, sabe? Porque, assim, é muito bom você ter esse desapego das coisas materiais para você poder conhecer o mundo, você se abrir para essas novas oportunidades. E como foi a sua oportunidade de ser repórter lá? De trabalhar com TV lá? Isso já foi em 2012, quando eu fui lançar o meu livro, o Seja o Herói de Sua História, o Be the Hero.
of Your Story, esse último, Esse aqui eu lancei no Brasil em junho de 2012 e aí depois nós fomos para os Estados Unidos lançar lá em Hollywood. Em parceria com o norte-americano, né? Eu escrevi com o Richard Trevelyan, que é um roteirista norte-americano que mora lá em Los Angeles. E aí nós lançamos numa uma biblioteca pública lá em Hollywood. E foi assim, uma realização muito grande. Como eu estava lá e fiquei sabendo que ia ter o festival de cinema, aí eu pedi para os organizadores, que eu já conhecia desde quando eu morei lá em 2008, se eu poderia aproveitar, que já era apresentadora da TV Mundi de São Paulo, se eu poderia aproveitar para fazer a gravação dos artistas entrando no tapete vermelho nesse festival. E aí foi uma oportunidade maluca. Mas que deu certo. Deu certo e foi muito bom, porque assim, nossa, é um desafio, tudo é desafio. O Fernando, meu marido, que foi o cameraman, e aí no tapete vermelho todas as TVs, as do Brasil e as de lá, dos Estados Unidos, cada um com o seu local para colocar aparelhagem, tudo, e estava lá, TV Mundi, Eliana Barbosa, para poder fazer essa cobertura também desse festival. E agora você está nesse desafio das conferências online. Agora começou isso. Como que funciona? Então, no Brasil agora chegou uma febre, está uma febre como já é nos Estados Unidos, que são as conferências, os congressos online. E o melhor de tudo, Evacira, é que assim, se a pessoa assistir nos horários que estão marcadas as palestras, as pessoas não pagam nada. É online e gratuito. Então, assim, o Brasil agora, ele está numa chance, sabe, as pessoas, os brasileiros, de aprender muita coisa em todas as áreas. O que está, assim, de palestra, se a pessoa ficar antenada nisso, quiser, entra no meu Facebook, que eu estou divulgando tudo, principalmente nessa área motivacional. Então, assim, em maio, eu participei do primeiro, depois já teve o segundo em junho, e agora eu estou com mais 7 congressos agendados, estou gravando as palestras, e é muito bom. Aí, se a pessoa não assistiu, não pôde assistir, porque também é difícil, são 5 palestras por dia, só se a pessoa não tiver nada para fazer, né? Mas se a pessoa tiver interesse, ela pode adquirir o pacote com todas as palestras. Geralmente são 40 palestras no congresso, sabe? Aí ela compra pela internet o pacote e pode acessar para a vida inteira. É um facilitador, né, para as pessoas estarem... Ninguém precisa mais sair de casa. Eu, como palestrante, estou adorando, porque eu faço as gravações aqui mesmo, sem precisar viajar. E assim, o primeiro congresso que eu participei foram 22 mil inscrições para assistir as palestras. É muita gente. E está só aumentando, porque esse foi o primeiro no Brasil. Agora está um depois do outro. Então, Eliana, você tem 5 livros lançados e a gente já pode esperar mais algum por aí, porque você não para de... Pois é, mas agora eu estou fazendo tudo online. Eu lancei mais um que chama Dê um Basta aos Relacionamentos Tóxicos, que é um e-book. E estou com outros aí programados, Ser Mãe com Sabedoria, ou talvez um tema Mãe Nota 10, alguma coisa para as mães também, que é um outro e-book. Mas agora eu vou ficar mais nessa linha online mesmo, porque o público está muito grande, dá menos trabalho também você fazer, até para divulgação, para venda, o livro, o e-book é muito melhor. Então, atualmente eu estou trabalhando só com isso. Eliana, nós estamos vivendo aí ainda, né, o efeito residual de uma ressaca pós-Copa, que nós não fomos vencedores. E que as pessoas no primeiro momento ficavam assim, muito tristonhas, chamando isso até de uma grande dor, né? Isso deve ser algum tema também dos seus bate-papos, do seu trabalho. Como é que você vê essa reação do brasileiro? Claro que existe uma paixão cultural, né? Mas às vezes parece que existe um exagero muito concentrado. Como é que você vê? Eu não gosto muito de entrar na questão da política, sabe? Mas eu vejo assim que a política brasileira usa muito e incentiva muito que as pessoas se liguem ao futebol, por exemplo, à Copa, para poderem tirar um pouco o foco em cima dos problemas que nós temos no Brasil, que são imensos. Eu acho exagero do brasileiro, sabe? Ficar todo focado só nisso. A gente tem que prestar mais atenção no que está acontecendo ali nos bastidores, no que está acontecendo. Eu, por exemplo, sou contra todo esse investimento que se fez. Está certo que o Brasil melhorou a imagem dele
para o mundo inteiro. Foi bom, deu tudo certo, graças a Deus. O futebol ficou com a imagem ruim, mas o país acho que deixou uma imagem legal para o mundo, né? Mas a gente tem que pensar no que deixou de ser feito e a vida continua, né? Nós estamos falando sobre desenvolvimento humano e sobre educação e cultura, né? Conversando com a Eliana Barbosa. E eu sempre gosto de deixar registrado que na Câmara Municipal nós temos uma comissão de Educação e Cultura que é composta pelos vereadores, o Cacá Se Liga, o vereador Luiz Humberto Dutra, Franco Cartafina e o vereador Marcelo Machado Borges, que é o vereador Borjão. Nós estamos quase encerrando a entrevista, Eliana, mas eu ainda quero te perguntar, dentro da sua experiência como psicoterapeuta, né? E de várias formas, não só holística, existe um trabalho que é feito de grupo, né? Psicoterapia em grupo. Isso. E nós temos também reuniões de negócios. De todas essas duas pontes aí, espera-se encontrar uma solução. Sim. Muita gente fala que nas reuniões de negócio, nem sempre as coisas são colocadas muito claramente para serem analisadas. Você acha que tem um fundo de verdade? Que os resultados não são iguais? Eu acho que são diferentes os resultados, até porque os objetivos são diferentes também, né? E nas reuniões de negócios, o que a gente vê ainda no nosso mundo, que é muito triste, é que muitas pessoas, elas querem trabalhar ainda no ganha-perde. Eu tenho que ganhar e o outro que se dane. Não é assim. Então, em muitas reuniões de negócios, o que a gente vê é que as coisas não saem como deveriam sair. Sabe? As pessoas, e elas não percebem que esse ganha-perde, na verdade, ele é temporário, porque o que realmente fica é o ganha-ganha. E na psicoterapia, aí já é diferente. As terapias de grupo, não, as pessoas estão lá, elas conseguem se expor, porque elas já foram para isso mesmo, para poder buscar uma mudança. E buscar principalmente o quê? Potencializar essa força que cada um tem dentro de si. Então, eu sou mais as reuniões psicoterapêuticas, mas as de negócios, o que dá problema realmente é quando a pessoa vai com essa intenção, não ganha, se expõe, perde. não são tão claras. Não são tão claras, exatamente, porque querem ganhar. E é a ganância do ser humano, que ainda acontece muito. Bom, muito bem, nós estamos terminando, né? Muito obrigada, viu, Eliana, por você tirar esse tempo, estar aqui conosco no programa Movimento, que é uma produção da Câmara Municipal de Uberaba, né? O nosso estúdio, inclusive, é aqui no Salão Nobre do Paço Municipal Major Eustáquio, que fica na Praça Rui Barbosa. E esse Salão Nobre, ele tem o nome de vereador Mário de Assis Guimarães. Então, muito obrigada por você estar aqui conosco, porque há muito tempo você acompanha toda essa história da Câmara também, né? Obrigada, Evacira, agradeço. Posso divulgar meu site? Claro que sim, Vamos convidar, né, o seu público, www.elianabarbosa.com.br. E lá você pode encontrar o meu Facebook, YouTube, que tem mais de 300 vídeos. Precisou de motivação? Vai lá no site. Muito obrigada, Evacira. Me encontra a Eliana nas redes sociais, que ela está super antenada. Olha, muito obrigada por sua companhia, tá? Mais uma vez, e até breve.